A bondade, ela é a natureza de Deus. Ela é a essência de Deus. Deus é bom, Ele é bom infinitamente o tempo todo. E nós, através do Espírito Santo, nós temos acesso a essa bondade. Mas o pecado, ele vem justamente para nos separar dessa bondade do Senhor e de todas as outras virtudes. Só que o Espírito Santo, ele nos inspira a praticar essas boas obras. Demonstramos bondade através de generosidade, através da misericórdia e de atos de amor ao próximo, demonstrando esse amor que recebemos. Hoje nós vamos falar sobre bondade. O diário de hoje vai ser para retirar esse peso de obrigações, sabe? O peso das coisas que devemos fazer para demonstrar, para manifestar o fruto do Espírito e trazer justamente a leveza do Evangelho para a nossa vida e de como manifestarmos tudo isso sem o peso que é atribuído de tantas maneiras. Enfim, esse é o diário de hoje. Nós falaremos sobre bondade e como praticá-la. Você já se sentiu cansado, sobrecarregado, com um monte de tarefa para fazer? E aí quando alguém chega e fala, você tem que fazer tal coisa, você já pensa, ai, lá vem mais trabalho. De fato, nós somos muito atarefados, nós temos muitas coisas a fazer no nosso dia a dia. E o que eu quero falar hoje para você a respeito da bondade não é para trazer mais um peso para o seu fardo, que já é muito pesado. Pelo contrário, eu quero trazer para você uma nova visão a respeito do que você já faz. Quando nós pensamos em fazer algo bom, pelo menos eu digo por mim, a primeira vez que eu olhei para essa virtude, eu pensei logo em mais coisas para fazer. E quando você pensa em mais coisas para fazer, você pensa, como é que eu vou fazer? Porque a gente já tem muita coisa, então você fica procurando lugar para você colocar mais uma coisa. Quando, na verdade, a essência da bondade está em fazer bem o que você já faz. E é isso, é essa visão, é a luz para isso que eu quero trazer nessa virtude. Eu quero dizer que nós vamos andar sobre dois caminhos, então eu vou para o primeiro caminho agora. A bondade na sua natureza. Como eu falei no início, Deus é bom. E Deus é o nosso exemplo de bondade. Jesus, quando na conversa com o jovem rico, quando é chamado de bom mestre, Jesus fala, por que me chama bom? Bom só tem um, é Deus. Porque Jesus, ele está enfatizando a bondade do próprio Deus, porque ela que deve ser a nossa direção sobre bondade. Quando nós olhamos para a história, para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele sempre foi bom com o povo. Deus, ele nunca abandonou o seu povo. Era o povo que se voltava contra Deus, que dava as costas para Deus. Mas Deus sempre esteve lá, como o pai do filho pródigo que esperava na porta. E quando ele apareceu, ele foi ao encontro do filho. Deus, ele está lá. Ele está lá no trono dele. Somos nós que vamos para longe através do pecado. Nós somos seduzidos pelo pecado e vamos cada vez para mais longe porque queremos experimentar coisas novas, queremos... E quando a gente vai experimentando tudo isso através das bênçãos que o Senhor nos dá, mas a gente vai indo para longe dele, o caminho de volta é sempre um pouco mais longo e mais duro. Porque o filho pródigo, ele volta descalço, com fome, humilhado. Então, esse caminho podia ser de 5 minutos. Para ele, eu tenho certeza que deve ter durado muito mais, como ele sentiu. Então, o que eu quero trazer hoje para você e para mim, foi a maneira que Deus falou comigo, é o seguinte: eu não preciso fazer nada além do que eu já faço. Nesse primeiro momento, com o tempo o Senhor vai nos encaminhando. Mas nada além do que eu já faço, mas que eu não possa melhorar. Por quê? Porque Deus, ele é bom. Quando ele começou a criação do mundo, ele ia vendo, olha, isso aqui ficou bom. Quando ele olhava e via que estava bom, ele ficava satisfeito. Entende? Então, não pense num ativismo, nossa, eu preciso fazer tudo. Não, faça o que você já faz na sua vida, só que faça bem feito.
Nossa carne, ela é má por natureza, mas o Espírito é bom, porque o Espírito Santo, ele é santo. Então, através dele temos acesso a essa bondade. Caberia eu falar muitas coisas que já foram ditas em outras virtudes, então eu vou tentar não ser tão redundante, mas vai acabar que eu vou ter que citar uma coisa ou outra. E vamos lembrar que todas as pessoas que estão fazendo comigo esse estudo, não são pessoas que têm profundo conhecimento de Bíblia. Então, se você conhece um pouco mais e para você é cansativo ver, escuta, tem paciência, porque às vezes é uma visão diferente do que você já conhece. Seguindo isso, já falei sobre a natureza bondosa de Deus e como nós temos acesso a isso. Como que a gente pratica isso? Porque a grande questão é, nós temos essa natureza, mas de nada vale se nós não praticarmos. Para essa conversa, eu quero falar sobre um tema que me trazia um peso muito grande. Me trazia um peso não pelo que de fato o texto mas a maneira que eu enxergava ele e como eu achava que deveria trazer ele para minha vida, praticar ele. Provérbios 31, a mulher virtuosa. Gente, eu acho que todas nós, se você já ouviu falar sobre Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, você já deve ter tido até raiva dessa mulher. Não raiva pelo que ela é, mas pela comparação que você faz entre sua vida e ela. Você fala, gente, não é possível que essa mulher existiu. Primeiro que a gente se compara e você nem imagina fazendo a metade das coisas que aquela mulher faz. Provérbios 31, ele é um poema. É um poema aonde é destacado as qualidades da mulher e ele teoricamente fecha o livro de Provérbios. Então, ele está resumindo ali todos os ensinamentos de todos os capítulos. É a maneira que eu vejo. Então, aquela mulher de Provérbios, ela é um conjunto poético para finalizar um livro e também de qualidades que mulheres... É como se tivesse sido inspirado em várias mulheres. Qualidade que essas mulheres tinham. E aí forma-se esse texto. A grande questão aqui é que nós não devemos repetir os atos, e sim os princípios. Por exemplo, quando fala que a mulher acorda cedo e cuida de tudo antes mesmo do sol nascer, isso é o que eu tô lembrando. Não quer dizer que todas nós devemos repetir esse ato. Tem gente que vive de maneiras diferentes. Você não tem que trazer culpa porque você não consegue fazer isso. Mas você precisa ter o princípio da preguiça. Deus odeia a preguiça, então eu vou tirar a preguiça da minha vida. Como é que eu faço isso? É acordando mais cedo? Então, se cabe na minha rotina, eu vou fazer isso. Só que se eu não posso acordar mais cedo do que todo mundo, então eu vou tirar a preguiça da minha vida, deixando de passar muito tempo sem fazer nada e sendo mais produtiva dentro do que você pode. São os princípios que a gente imita e não as ações. Quando eu descobri isso, para mim foi libertador. Quando a gente pensa em ser bom, muitas vezes a gente pensa num ativismo extremo. E nós acabamos associando a mulher de Provérbios a todas aquelas coisas que ela faz e você pensa, sou uma meba, né? Não, sou uma meba. Mas Deus, ele tirou esse peso quando ele me trouxe quando ele tocou meu coração de maneiras diferentes. O Arthur, ele faz muita bagunça no chão, principalmente no chão, ele tira tudo do lugar, ele tá naquela fase que ele tá descobrindo as gavetas, os armários, e é bem cansativo ter que arrumar 50 vezes o chão. Só que quando eu lembro que quando ele tá doente, ele não faz essa bagunça. Então, essa bagunça nessa fase que ele tá é sinônimo de saúde. Então, quando eu olho para essa bagunça, eu me apego à gratidão e falo, Senhor, obrigada que meu filho está saudável. Porque, afinal de contas, a gente olha para tantas situações ao redor e vê crianças que não podem fazer essa bagunça. Vê que quando ele não está fazendo essa bagunça, muito provavelmente porque ele está doente. E a minha preocupação é outra. Eu gostaria de me preocupar com a bagunça. Então, quando eu tenho esse olhar de gratidão,
Quando eu penso que daqui 10 anos, essa bagunça já não vai estar no chão da minha sala, porque ele vai estar em outra fase. E eu tenho esse contraste aqui em casa, porque eu tenho o Davi de 13. E a bagunça do Davi é completamente diferente da bagunça do Arthur. E eu vivo isso. Então, hoje, na experiência de ser mãe pela segunda vez, eu consigo valorizar mais o que antes era um trabalho árduo, cansativo e era um peso. Hoje eu consigo levar com mais leveza. Não significa que não é cansativo, mas eu trato com uma leveza maior, porque essa bagunça aqui, ó, eu arrumo em 5 minutos. E daqui 10 anos ela já não vai estar aqui, já vai ser outra. Então percebe que quando nós mudamos o olhar sobre determinadas situações, a gente tira o peso daquilo. E isso é uma bondade que eu faço com os meus filhos. Isso é uma bondade. Não parece, mas é um ato de bondade. É a bondade sendo exercida. Por quê? Quando eu tiro esse peso, eu brigo menos, eu grito menos, eu sou menos rabugenta, eu sou menos chata. Então, eu estou sendo mais bondosa. Significa que eu não tenho que ensinar? Não, eu preciso ensinar. Mas já não é com aquele peso, com aquela cobrança, entende? Ok, agora eu quero ir para Dorcas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 36 ao 43, conta a história de Dorcas, muito rapidamente. Eu vou ler alguns versículos daqui. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. No 39 fala, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Aí conta todo o restante da história dela. Dorcas, ela era uma discípula de Cristo. Não sei se ela tinha um dom, mas ela tinha um talento. Não sei se ela foi ensinada ou se aquilo era natural, mas ela sabia costurar. Mas aí você pensa, como é que eu uso esse talento para glorificar a Deus? Dorcas, na simplicidade da costura, ela fez bondade para muitas pessoas. Por quê? Porque existiam muitos órfãos e viúvas. E essas pessoas lutavam para sobreviver. Então, se era difícil conseguir alimento, imagina a roupa. Então, Dorcas, ela usa o talento que ela tem, com a condição que ela tem, que eu acredito que não devia ser uma grande condição, mas ela usa essa simplicidade para abençoar outras pessoas. Entende? Ela faz roupas para as viúvas e para os órfãos. E quem olha de fora pode falar assim, gente, mas esse povo precisava de comida. Eu sei, mas o que ela podia fazer era roupas. E quando essa mulher fica doente e ela morre, as pessoas que eram beneficiadas por esses atos dela, essas pessoas mandam chamar Pedro. E fala, Pedro, pelo amor de Deus, essa mulher morreu, essa mulher era muito boa. Por quê? Porque ela fazia grandes coisas? Não. Ela dava esmolas como ela podia e ela fazia boas obras. Ela costurava e dava conforme ela podia. Muitas vezes nós achamos, e eu já falei isso em outras virtudes, que para termos grandes mudanças, para glorificarmos a Deus, nós precisamos fazer grandes coisas. Mas a bondade na essência, ela está em você fazer o que você já faz no seu dia a dia, só que bem feito e com excelência. Dorcas era tão amada a ponto de buscarem um discípulo, um apóstolo de Cristo, para falar para ele, olha, ela morreu, faz alguma coisa. Porque ela fazia com excelência o que ela fazia. Ela era, antes de costureira, ela era discípula de Cristo. Então, provavelmente, quando ela entregava essa roupa, ela não só falava, tá aqui uma roupa que eu fiz. Não, ela glorificava a Deus com essas ações. Ela fazia o melhor que ela podia. Provavelmente, cada vestido e cada roupa eram feitos com excelências em adoração a Deus. Ela pegava a simplicidade do que ela tinha e fazia o melhor que ela podia. Gente, todos nós somos alguma coisa e fazemos alguma coisa no nosso dia a dia.
Só que a gente tem a chance de fazer mediocremente, a gente pode ser medíocre no que fazemos, e a palavra medíocre, ela foi criada justamente para dizer que uma coisa era média, nem muito, nem pouco, tava ali, era mediano. Com o tempo, ela se tornou um termo pejorativo para uma coisa muito ruim, que não tem significância, para uma coisa assim que existe, mas que não faz diferença na vida de ninguém. E nós temos a chance todos os dias de sermos medíocres ou de sermos bons. Quando você vai buscar uma manicure, você procura uma manicure ou uma boa manicure? A gente sempre prefere o que é bom, entende? Então, quando você pensar em como você pode ser bom, pensa no que você já faz no seu dia a dia. Olha, eu sou mãe, então eu vou ser uma boa mãe. Como é que eu posso ser uma boa mãe? Vamos lá para a mulher de Provérbios, que trazia tanto peso, mas vamos trazer leveza para isso? A mulher de Provérbios nos ensina que tudo que fazemos, devemos fazer sem preguiça. Então, se eu quero ser uma boa mãe, eu vou pegar tudo que eu já faço para o meu filho e colocar excelência nisso. Eu quero ser uma boa esposa, eu vou pegar o que eu já faço de bom para o meu marido e eu vou colocar excelência nisso. Uma coisa que tem me movido muito a fazer tudo com excelência e praticar essa bondade, principalmente para minha família, porque a gente pensa em ser bom para os outros, né? Parecer bom. A gente quer ser lembrado como Dorcas pelas pessoas da rua. Só que os principais alvos da nossa bondade, em primeira instância, é a nossa família, é a nossa casa. Então não adianta você parecer bom lá fora, você tem que ser bom dentro de casa. Porque aí quando você pratica dentro da sua casa, os de fora não tem como não ver. E a sua motivação não deve ser mostrar, deve ser. Daqui 30 anos, quando eu lembrar dessa fase da minha vida, desse amor que eu tenho demonstrado por Cristo, dessa fase, o que eu quero me lembrar? O que eu tô deixando nos meus filhos de lembrança? Quando eu lembrar dessa casa, quando eu estiver em outro lugar, quais as lembranças que eu vou ter daquela mesa que tá ali? Quantas vezes nós aceitamos para comer que nós não só comemos, não só nos alimentamos, mas nós tivemos momentos juntos, de alegria, de tristeza, mas nós estivemos juntos. O que eu quero lembrar com isso? O que meu marido vai lembrar e meu filho? O que eu tô plantando no coração de quem convive comigo no dia a dia? O que eu quero lembrar? Eu quero lembrar que eu dei o meu melhor. Quanto mais a gente se empenha, a gente tem intenção de fazer bem o básico. Quando você olha para trás, você percebe, poxa, eu posso até ter errado, mas eu errei tentando fazer o melhor. É isso que eu quero. Eu não quero olhar com arrependimento para o meu passado, mas eu quero olhar sabendo que, por mais que eu tenha errado em alguma coisa, a intenção verdadeira sempre foi fazer o certo. E não preguiça, procrastinação, e não fazer só para colocar um checklist. Então, pensa o seguinte, você não precisa se sobrecarregar querendo fazer mais, você não tem que comprar uma vinha e vender ela, você não tem que costurar suas próprias roupas, como fala em Provérbios 31. Mas você precisa, sim, cuidar bem das roupas que você cuida da sua casa, né, dos seus filhos. Você precisa, sim, colocar excelência em tudo que você faz. E é assim que nós praticamos a bondade, em ação. Além de tudo que eu já falei no vídeo, se você não assistiu, assista o vídeo sobre a amabilidade. A bondade, ela é manifestada através de misericórdia, de gentileza, através do olhar para o outro, de dar atenção para o outro. Mas o nosso exemplo de bondade deve ser sempre Deus. Nós precisamos aprender com Jesus, que se fez homem, pegar todo o seu exemplo, segui-lo e entender que a nossa bondade não depende do merecimento do outro, não depende da retribuição que teremos por sermos bons. Porque essa retribuição, ela vem de Deus. Em Provérbios diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas essa não deve ser a motivação de você dar ao pobre. Você não deve esperar que ele te retribua, porque se você fizer isso, você vai ficar muito magoado. Mas quando você ajuda uma pessoa necessitada, um ombro amigo, uma palavra doce, quando você faz uma bondade para alguém,
É Deus que tá lá, ó, anotando, e ele te retribui. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre José. É uma história que me ensina demais, porque, gente, quando nós pensamos em ações boas, ele é a primeira pessoa que vem na minha cabeça, de uma pessoa que foi bom a vida inteira e que se lascou a vida inteira. Vamos falar a verdade. O processo dele foi doído, gente. Foi muito doído. Mas ele nunca deixou de fazer o que ele fazia bem pelo merecimento ou reconhecimento das outras pessoas. José, ele era um bom filho, por isso ele foi invejado pelos irmãos. Por isso ele foi vendido como um escravo. Quando ele se tornou escravo, ele foi um bom escravo. Por quê? Porque ele ia ter recompensa por isso? Não, ele era escravo. Escravo é escravo. Ele continua sendo escravo, sendo bom ou sendo ruim. Mas como ele era bom em sua natureza, ele servia a Deus com o que ele fazia, ele foi um bom escravo. Por isso foi honrado como escravo. E virou um homem de confiança, ainda sendo escravo. A esposa de Potifar pensou o seguinte: bom, se esse cara é um bom escravo, ele é bom em tudo que faz, vamos ver se ele é bom naquilo. E tentou agarrar o homem, mas o homem foi-se embora, porque ele é bom até da corrida. Até para correr o cara era bom. Ele fazia tudo muito bem. Correu, foi preso por ser bom escravo. Aí, lá na cadeia, ele não conseguiu ser ruim. Ele foi bom para os presos, ele foi bom para os guardas, e ele foi tão bom para todo mundo que ele virou administrador da cadeia. Pensa nisso. O cara virou administrador da cadeia. Gente, a pessoa, quando ela é boa em tudo que ela faz, aonde ela estiver, ela vai ter o favor das pessoas. Aonde ela estiver, ela vai ser beneficiada pelo talento que tem. Eu tenho absoluta certeza que quando ele foi ser escravo, ele não sabia ser escravo, mas ele aprendeu o que precisava daquela rotina e ele fazia bem tudo que fazia. Então, quando você é bom, aonde você for colocado, você vai aprender o que precisa ser feito e você vai se destacar. Ele se destacou na cadeia. E as pessoas que ele ajudou lá dentro, depois de muito tempo, se lembrou dele e levou ele para Faraó. E você lembra, eu não sei se você sabe, mas o motivo dele ter sido vendido como escravo foi exatamente o motivo que trouxe honra para a vida dele. Sabe qual foi? Ele tinha um dom de interpretar sonhos. E ele falou sobre isso no lugar errado. Ele falou com os irmãos e com o pai. Ele foi repreendido e por isso os irmãos tiveram inveja dele. Acharam que ele estava se achando demais. E por isso ele foi vendido como escravo. Mas o motivo dele ser lembrado pelo copeiro, padeiro, eu não lembro quem foi que lembrou dele, e falou para Faraó que tinha alguém que podia interpretar o sonho dele, foi exatamente esse. Porque dentro da cadeia ele interpretou o sonho deles, o sonho se cumpriu, a interpretação dele se cumpriu, e ele foi lembrado por esse talento que ele tinha. Mas o motivo dele se destacar em todos os lugares onde ele estava era porque ele era bom em tudo que fazia. E tudo que ele fazia com excelência. Ele provavelmente não era preguiçoso. Ele provavelmente era uma pessoa muito disposta a ajudar. Ele devia ser prestativo. E as outras pessoas em volta dele, os iguais, achavam que isso era puxa-saco, achavam que isso era que ele queria se mostrar, ele era exibidinho, amostradinho. E despertava inveja de quem não fazia o mesmo que ele. E isso, sabe o que é surreal? Todos podiam fazer. Estava no alcance de qualquer um. Todos os escravos podiam se destacar. Mas ele escolheu, independente se o mestre ou o dono dele merecia, independente se o pai e os irmãos dele mereciam, mas ele era um bom filho, ele era um bom irmão, um bom estudante. E tudo que ele fazia bem era usado para destacar ele onde ele estava. Ele foi um bom escravo porque ele sabia ler e escrever. Por quê? Porque ao invés dele ficar com preguiça quando ele era mais novo, ele decidiu ser um bom estudante. E aí ele aprendeu. Você entende? Então o cara era bom aonde ele ia. E no final de tudo, por causa dessa dedicação dele em aplicar essa bondade, em ser bom em tudo que fazia, essa foi a causa dele chegar onde chegou. E dele poder cuidar de toda a família dele, de toda uma nação. E ele finalmente virou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso. Ele chegou como escravo naquela terra.
e ele salvou toda a família e toda uma nação da fome. Mas olha quão grande foi essa trajetória dele. Mas ele nunca deixou de fazer bem. Independente do que as pessoas pensavam, mereciam. Não, ele tinha um princípio e ele seguiu com esse princípio. E ele nem sabia qual era o propósito, mas ele seguia com o princípio. Então, o que eu quero dizer para você hoje não é te trazer mais peso para sua carga, é pelo contrário, trazer a leveza que o evangelho traz, que Jesus nos promete. Jesus diz: na vida teremos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus mesmo fala: pegue o meu jugo que é suave. Quando você olha para todas as tarefas que você tem, todas as coisas que você faz, você tem a escolha de só fazer, de só cumprir, né, com obrigações, ou você tem a chance de fazer bem feito, colocar excelência no que você faz. Ah, mas o meu trabalho paga pouco e eu trabalho muito. Faça bem feito, porque através da excelência do trabalho que você faz, oportunidades virão. E se não for nesse trabalho, virão em outras próximas. Mas faz bem feito. Sabe? Uma pessoa, quando ela é caprichosa, quando ela é delicada em detalhes, quando ela se atenta às necessidades, ela tem um diferencial natural. Você não precisa fingir, mas isso é treinável. Se você não sabe, aprende. Aprende no que você já faz. Não pega mais tarefas para você, não. Pega o que você já faz e coloca excelência naquilo. Sabe? Deus, ele quer isso. Ele quer aprimorar o que você já tem. Deus, ele não vai te transformar em outra pessoa. Isso com o tempo você vai se transformando. Mas ele pega o que existe em você e trabalha com isso. Ele trabalha exatamente com o que já existe dentro de você. Ele melhora o que já tem. E daí vem mais. Entende? Então, a mensagem de hoje central, o foco disso, é exatamente esse. Você não precisa se pegar mais cargas. Você só precisa ser intencional no que você já tem. E trabalhar com o que você já tem. Com intencionalidade. Seja bom intencionalmente. A bondade, ela é a ausência da maldade. Então, seja bom intencionalmente e haja de acordo com isso. Não só para as pessoas verem, mas para isso crescer dentro de você, para isso ser a sua natureza, assim como é a de Deus, assim como é a de Jesus, assim como é a do Espírito Santo. E quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo trabalhar em você, mais essa essência vai tomar conta de você, ok? Para a tarefa de hoje, eu gostaria de deixar 2 capítulos. Provérbios 31 e Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Por que eu vou deixar esses 2 capítulos para vocês lerem? Primeiro, conhecendo como conheço, as pessoas que estão estudando comigo ficaram curiosas para descobrir mais sobre a história de Pedro, e Atos 9 é maravilhoso. Então, do 9 você vai pular pro 10, porque uma coisa chama a outra e você precisa conhecer mais dessa história. E Provérbios 31 é que eu te convido a olhar não para o que essa mulher faz, mas para os princípios que regem as ações dela. Não é para você olhar o que ela bota a mão na massa para fazer, mas o que cada versículo te traz como princípio para você aplicar sobre a sua vida. Por exemplo, tudo que ela faz mostra que ela não é uma mulher preguiçosa. Então, tire a preguiça da sua vida. Onde você é preguiçosa? Vamos olhar para essa área? Então, nessa área aqui, eu preciso mudar isso. E aí você coloca. O que você precisa mudar? Não coloque uma tarefa a mais nessa área, não. Melhore o que já tem nela. Eu quero mudar a minha alimentação. Então, eu vou comer mais frutas, eu vou comer menos farinha. No meu caso, eu tenho problema com glúten, então eu preciso tirar a farinha. Então, eu vou tirar a farinha. Tá vendo que eu não coloquei nada de fora, mas eu tô melhorando o que já existe. Essa é a intenção. Leia Provérbios,
Traz cada ensinamento que você entender de cada versículo, anota, é importante anotar. Anote o que você entendeu de cada versículo, não sobre a ação, mas sobre o princípio daquele versículo. Pesquisa, gente, vocês têm o Google. Não fica preso a só o que você entende, porque se você está começando a estudar a Bíblia agora, está começando a ler agora, você não vai ter referências o suficiente para você não precisar pesquisar. Você não tá conseguindo entender? Vai lá no Google. O que quer dizer Provérbios 31, 13? Aí você lê ali, não precisa ler um monte. Lê só um pouquinho para trazer uma luz, uma direção. E aí, pega cada princípio e tenta aplicar ele em áreas da sua vida que você tem dificuldade. É assim que a gente aplica a palavra. É assim que a gente dá espaço para o Espírito Santo agir em nós, com a palavra. É assim que eu faço. Dá certo para mim. Eu espero do fundo do coração que essas sementinhas, elas encontrem o solo fértil aí no seu coração. Que elas fortaleçam, que elas criem uma raiz assim tão profunda que não tenha como separar, sabe? E que ela cresça, que ela floresça, que ela dê frutos e alimente toda a sua casa, sua família, a sua geração, a sua cidade, o seu país, aonde você estiver, que você seja reconhecida como uma filha de Deus que foi transformada, que foi encontrada, que foi lavada, que foi limpa, que foi restaurada e que a sua história inspire outras histórias, ok? É isso, até o próximo estudo. Não esquece que se você deixou passar algum vídeo, vai lá, a amabilidade tem tudo a ver com a bondade, então assista. Se você já assistiu, assiste de novo depois de ver esse, enquanto você faz aí a sua leitura, porque é sempre bom dar uma refrescada e lá tem muita coisa que eu gostaria de ter falado aqui, só que senão ia ficar muito longo. Por favor, gente, eu tô pegando esse espírito youtuber, então curte, compartilha, se inscreve e faz tudo que você tem que fazer aí no YouTube e assiste até o final, poxa, dá maior trabalho. Mas eu faço ainda que você não assista. Tchau!